Ok, vamos para mais uma parte da aula, né? E agora eu vou falar para vocês sobre juros. Tá? Ô, gente, eu vou ser bem sintético aqui. Por quê? Porque a gente está treinando para a prova, né? Não dá para aprofundar muito, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar craque para as questões. Então, o que você tem que saber aqui, ó, grosso modo de juros? Juros, gente, existem dois tipos de juros. Não sei se você lembra lá do seu ensino médio e fundamental, né? Ó, existe um chamado juros simples, tá? E juros compostos, ok? Tá certo? Ó, eu vou falar hoje sobre juros compostos primeiro, depois eu volto no juros simples, porque tem a ver com a matéria de porcentagem que a gente acabou de ver. Juros simples é um pouco à parte, tá? Porque a lógica é um pouco diferente do cálculo de porcentagem que a gente fez agora nessa aula de hoje. Então eu vou primeiro em juros compostos. Mas aqui, gente, ó, o que eu quero falar para você de início, para começar? O conceito de juros, ó, lembra que eu falei para vocês também, viu, gente? Ó, a nossa aula é muito intuitiva. Então, esse conceito aqui é um conceito totalmente intuitivo, não serve para livro, nada, né? A gente não quer escrever um livro também, a gente quer simplesmente aprender para a prova. Então, juros, gente, é como fosse, ó, entre aspas, não é que é, tá? É como fosse um aluguel do dinheiro. Aluguel do dinheiro. Porque pensa para você ver, aluguel do dinheiro. Pensa comigo, vamos imaginar que você mora numa casa alugada. Todo mês você paga um aluguel, não é? No fim das contas, gente, o aluguel da casa é uma remuneração pela casa. Só que a casa, o dono da casa, ele vê a casa como um dinheiro. Por exemplo, a casa vale 100 mil reais e aluga para você, sei lá, por R$ 1.000. Então, ele aluga por 1% do valor da casa ao mês para você, né? Não é isso, mas geralmente a casa vale mais, né? Mas só para arredondar. Então, gente, ó, o juros é como se fosse um aluguel do dinheiro. A gente não chama de aluguel, mas é como se fosse. Então, por exemplo, você tem lá, sei lá, 300 mil reais na conta poupança, por exemplo. Né? Não deve colocar na poupança, não, vamos imaginar. Se você colocar 300 mil reais na poupança, gente, a poupança vai te dar um rendimento por mês. Por quê? Esse rendimento é um aluguel de você deixar o dinheiro emprestado para o governo, por exemplo, né? Ou para o banco. Certo? Então, os juros é um aluguel do dinheiro. Né? Então, para você ter um aluguel do dinheiro, você tem que ter um dinheiro. O dinheiro é chamado de capital. Então, vamos colocar esses nomes aí para você ter uma noção. Então, em suma, o que é essa aula de hoje? Nossa, vai aprender um pouquinho de noção de matemática financeira, misturado com porcentagem, aqueles conceitos de porcentagem que a gente aprendeu. Nada mais que isso, né? Então, gente, ó, vamos colocar aqui o outro conceito. Vamos colocar aqui tipo de exemplo. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tem aqui, ó, sei lá, um valor, um montante, um valor de 200 mil reais, por exemplo, ó, 200 mil reais, certo? No banco, ok? Esses 200 mil reais, pessoal, é o valor que você tem inicialmente, ele chama capital inicial. Capital inicial, tá? Aí vamos imaginar, gente, que o banco fala para você assim, sei lá, agora está aí na primeira página. Agora você tem 200 mil reais. Se você me emprestar dinheiro, o banco fala para ela, se você me emprestar dinheiro, eu vou te pagar 1% ao mês de juros. Então, esse 1% ao mês, ó, vou colocar aqui, ó, 1% ao mês, isso aqui chama taxa de juros. Taxa, viu, gente? Ó, taxa de juros. Ok? Aí, ó, vamos calcular mais ou menos aqui, mais ou menos não, vamos calcular exato. Gente, quanto que é 1% de 200 mil, hein? Quanto que a Corete vai ganhar ao mês de juros do dinheiro? Fala para mim. 200 mil é o capital inicial. 1% é a taxa de juros ao mês. 1% de 200 mil dá quanto, hein? E aí? 1% de 200 mil. Ó, 10% de 200 mil dá 20 mil, né? Então 1% dá 2 mil reais, tá? Então se eu calcular 1% de 200 mil dá 2 mil reais. Né? 2 mil reais. Isso aqui, gente, ó, é os juros. Então toma cuidado para você não confundir taxa de juros com juros. A taxa é o valor em porcentagem que o banco vai te pagar de aluguel do dinheiro, né? A taxa, o valor em porcentagem. Os juros é o fruto do dinheiro, né? Então, por exemplo, ó, 2 mil reais, 1% ao mês, dá 2 mil reais ao mês. Então, os juros é 2 mil. E a taxa de juros é 1%, né?
Olha que legal, ó. Vamos imaginar que agora a gente fala assim, ah, não, eu gostei de emprestar o dinheiro, mas eu quero o dinheiro total, depois de um mês. Então, depois de um mês, gente, ela vai ter quanto, hein? Ó, ela tinha 200 mil, ela ganhou 2 mil, então ela vai ter 202 mil reais, né? Depois de um mês, tá? O valor final dela. Então, esse valor final aqui, gente, ó, chama capital final ou montante, tá? Montante, tá? Só que aí, esse é o problema. Todos esses nomes que eu passei para você tem sigla. Tem que guardar a sigla, gente, se cair. Então, por exemplo, ó, capital inicial eu chamo de C0, viu? Ó, ou C. Vou colocar aqui, ó, ou simplesmente C, tá? Dá pra você enxergar aí, né? Capital inicial eu chamo de C0, ou C, a sigla para ele. Taxa de juros eu chamo de I, tá? Taxa de juros é I, viu? Por que é I, hein? Não é T, não é J, tá? Taxa de juros, gente, porque em outras línguas é a taxa de juros, os juros, começa com I, tá? Eu não sei falar em outra língua não, mas eu sei que taxa de juros em outras línguas é I, começa com I. Por exemplo, eu sei que em francês é intérêt, mas se escreve com I, tá? Então é com I, viu? Eu acho que em inglês também é com I, tá? Ó, juros, aí sim, os juros, o fruto do dinheiro eu chamo de J, juros, tá? E o capital final montante eu chamo de CF ou M, grandão, tá? Então tem que memorizar? Tem, viu? Tem que memorizar, tá? Por quê? Porque se cair uma questão de juros para você, você vai ter que usar essas siglas muito provavelmente, tá? Então agora vamos começar a fazer conta disso aqui, aí no final vai resultar numa fórmula. Aí você vai ter que guardar para mim essa fórmula. Então, é igual eu falei para vocês, a aula de hoje o final é pesado, né? Mas eu sei que você dá conta, né? Que você é esforçado. Então aqui, ó, vamos imaginar outra situação agora. Só recapitulando aqui para ficar claro, né, gente? Então vamos de novo, ó. Juros. Existem dois tipos de juros: juros simples e juros compostos. Hoje eu vou ensinar para você juros compostos, tá? Então, juros simples hoje não entra não, tá? Hoje não, tá? Eu estou ensinando aqui, ó, juros compostos. Tá certo? Então, juros, muito grosso modo, é o aluguel do dinheiro. É o que o dinheiro rende, né? Então, vamos imaginar que você tem 200 mil reais na conta, né? Aí, isso aqui, vamos imaginar que você depositou hoje no banco. Então, você tem um capital inicial, que eu chamo de C0, ou simplesmente C, capital, tá? Aí o banco vai te pagar uma taxa de 1% ao mês. Então, a taxa de 1% ao mês é a taxa de juros. E 1% ao mês de 200 mil vai render ao mês 2 mil reais de juros. Né? Então, o 2 mil, fruto do dinheiro, que é 2 mil reais, é o juros, é o J. E no final, se você juntar os 200 mil reais com 2 mil reais, dá 202 mil reais. Esse aqui é o capital final, ou montante que eu chamo, tá? Então agora vamos pegar um exemplo aqui, tá? Um exemplo mais tranquilo de calcular, para me demonstrar a fórmula para você de montante, tá? De juros compostos. Então aqui, ó, vou até colocar de novo para você. Ó, então vamos agora estudar nesse restinho de aula juros compostos. Compostos. E como eu te falei, né, a aula hoje é intuitiva, então eu vou ficar só no exemplo. Desse exemplo eu vou tirar a matéria toda daqui, tá? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar, gente, que você está precisando de dinheiro, como todo mundo precisa, né? Você resolveu pegar emprestado com um senhorzinho, sabe? Tem um senhorzinho da Mentani que ele empresta dinheiro. Então, vamos imaginar que você pegou lá, para facilitar as contas mesmo, gente. Vamos imaginar que você pegou 500 reais, tá? 500 reais. Então, ó, se você pegou esse dinheiro emprestado hoje, esse aqui, ó, 500 reais, é o meu capital inicial, tá? Ó, esse cara aqui, então, é o meu C0, capital inicial. Lembra disso. Aí, gente, você falou o seguinte, ele falou, ó, vamos colocar aqui tudo para simplificar, viu? Para simplificar ao máximo. Ele falou assim para você, ó, esse dinheiro eu vou te emprestar, só que não é de graça não. Eu vou te emprestar uma taxa de 10% ao mês. Ó, eu escrevo assim AM, tá? Então esse AM, gente, ó, é ao mês. Aí esse aqui é a taxa I, a taxa de juros I, tá bom? Então imaginar que esse senhorzinho falou assim, ó, você precisa de quanto tempo esse dinheiro? Ah, eu preciso de um mês, tá bom. 500 reais um mês. Daqui um mês eu te pago 500 reais mais os juros. Aí o senhorzinho falou assim, ó, a minha taxa de juros é 10%. Puxa, caro, hein? Mas tudo bem. Então responde para mim, gente, ó. Na hora que passar um mês, quanto que você deve pro senhorzinho?
Óbvio que você deve os R$ 500, né, com o valor que você pegou, mais os juros. Por quê? O juro é o aluguel do dinheiro. Então, se ele vai te cobrar 10% de juros ao mês, 10% de 500 dá quanto? R$ 50, né? Certo? Então, pessoal, depois de um mês, quanto que você deve pro cara? 550. Por que 550? Porque você deve R$ 500 mais 50. Agora, isso que é a questão, gente, de juros compostos. Tá? Juros compostos só tem sentido se você emprestar o dinheiro mais de um mês. É o que vai acontecer aqui agora. O que vai acontecer aqui agora, gente? Vai acontecer o seguinte: depois de um mês, você não tem os R$ 550. Você não tem nada. Vamos imaginar que você não recebeu dinheiro, tal, aconteceu alguma coisa. Aí você chega pro senhorzinho e fala assim, ó, vixe, senhorzinho, eu não tenho o seu dinheiro nem os juros, não tem nada. Eu posso pagar daqui mais um mês? Aí ele fala assim, ó, não, você pode pagar. Só que eu cobro juros compostos. O que significa isso? Significa que cada mês ele renova a dívida. Essa que é a jogada dos juros compostos. Só ver aqui quanto tempo está a aula, para não perder, viu, gente? Ó. 11 minutos. Eu vou encerrar essa parte então, depois a gente retoma, tá? Vou retomar outra parte da aula, só um instantinho.